E aí, pessoal, tudo bem? Guilherme aqui. Então, como eu disse no último capítulo, já estou fazendo logo em seguida aqui, postando na quinta-feira. E sem mais delongas, o próximo capítulo, o trabalho, enfim, nas câmaras certificadoras, agora com um amigo Tobias, e no Ministério da Regeneração, ele mudou de ministério, ele estava no auxílio com o ministro Clarencio, né, lá junto com a dona Laura, com o Lísias, e agora ele está no Ministério da Regeneração com o Tobias. Vamos lá, capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Despojos é restos, né? O que se desprende ou cai. Espólio, presa feita ao inimigo, restos. Nossa, que pesado, né? Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, ah, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Samaritanos tem uma nota aqui. Organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Simplesmente, né? Tudo bem. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, sair. Quero ar, muito ar. Nossa, que pesado. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Né, o Ribeiro deve ser o ancião, né? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente, serva, né? Que palavra, né? Pra moça aqui, que inclusive não tem nem nome, uma velha servidora, né? Para 1940, né? Mas, enfim. Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente, Gonçalves, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia, esclarecendo. Hoje, muito cedo, vou fazer um pausa, né? A serviçal, a serva, né? O começo do livro, como no capítulo anterior, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Eu acho que é mais nesse. É um vocabulário que a gente não usa mais, né? A gente sabe o quanto pode parecer, hoje em 2026, o quanto pode parecer pejorativo você chamar alguém de servo, né? De serviçal. Mas no sentido nu e cru da palavra, você está servindo ao Senhor, né? Então pode parecer um pouco mais leve, se vou olhar por esse lado, né? Enfim, ela disse: hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente. Então, ele falou que ela fez muito bem e eu vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações. A família tenha mais preocupações que não o Ribeiro, né?
a família aí seja, né, a mãe, o filho, a esposa, né, enfim. Então, que ele tenha mais preocupações que não o Ribeiro, ou talvez avisá-los que o Ribeiro tá bem, ele tá, bom, bem ele não tá, mas é que ele tá sendo amparado pelo menos, né? Porque essa ligação mental do desencarnado com os encarnados às vezes pode atrapalhar, né? É o que a gente sempre ouve e é o que parece que está acontecendo, né? Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quando se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. Legal a palavra dementado, né? Que hoje a gente tem no Harry Potter, né? E a autora ela chamou os dementadores, né? Aquelas figuras horríveis que sugam a alma, né? E aqui o André Luiz já usou em 1943 o termo, né? Mas legal. Bom, notando minha admiração, um novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Pelo amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente a dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes oportunidades a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Cara, esse livro, quando ele pega para soltar umas, hein? Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa.
32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Semblante patibular, relativo a patíbulo, digno de patíbulo. A gente fica para próxima. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu, ou apontando, não sei, né? Eu acho que apontando. Esses sofredores padecem um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, sempre da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Não consegui externar meu espanto. É... Desculpa a pausa aqui, mas eu falei em alguns vídeos atrás, 2, 3, 4 vídeos, sobre o Sérgio Felipe, um médico ah, que estuda pineal, não sei o que, e ele tinha falado, eu falei, nossa, não sei de onde ele tirou isso, de algum livro do André Luiz, e provavelmente, de que, ele acabou de explicar, de que aqueles que não acreditam em nada, que acreditam só na matéria, e que quando morrer nada vai acontecer, eles vão ficar em grandes leitos, dormindo, até que, né, no caso aqui tendo pesadelos, até que acordem e entendam que a alma a alma é imortal e que a vida continua, né? Então, olha só, ele acabou de. Eu falei assim, será que ele falou, será que o Sérgio leu isso em algum livro do André Luiz? E eu já tinha lido e esqueci disso, né? Mas por isso que é bom reler muitas coisas, né? Cara, que coisa, que coisa. Vamos lá. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Finda a operação nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito, escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. De cadáver, né? São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas em vão. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. Ótimo. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me o abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Cara, que livro legal, cara. Que livro, que livro, que livro, que livro, que livro, que livro. E é isso, é sempre pensando no coletivo, é sempre pensando em ajudar no mínimo que seja, assim, no mínimo que a gente acha, né? A gente acha que fez medicina, que fez engenharia, que fez um curso superior. O Eduardo Marinho fala isso. Esse nome é feito para entrar na nossa mente que a gente é superior, um curso superior. Sou formado num curso superior de qualquer que seja, né? Para que você então se sinta superior e que você lavar uma louça, pegar uma vassoura e limpar vômito, limpar, né, qualquer coisa, é algo inferior. Então esse livro ele é muito interessante. Que livro e que a gente, mais uma vez, que a gente acorde agora. Não deixemos para acordarmos depois para isso. Quando a gente, eu vi um corte esses dias, quando a gente entende que a alma é imortal, que a vida é eterna, as nossas preocupações mudam. Você não quer ficar correndo atrás de dinheiro, você não quer ficar correndo atrás de mesquinharias, sabe? A gente quer coisas que alimentem nossa alma, né? Beleza, pessoal? Obrigado por mais uma. Que assim seja.